Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para juntos refletirmos na palavra de Deus. Vamos queimar lenha? Vem comigo. Antes, vou fazer uma oração pedindo ao Senhor que fale conosco através da sua palavra. Senhor, aqui está a tua palavra, Pai. O desejo é que o Senhor venha falar conosco através dela e que eu, Daniel, venha diminuir para que o Senhor seja grandemente glorificado e exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Primeira coisa que a gente percebe aqui é que Cristo estava com Deus na criação. Tudo foi feito por intermédio de intimidade, de um relacionamento entre o Pai, entre o Filho e o Espírito Santo. Quando a gente lê Provérbios capítulo 8, fala do Cristo como arquiteto de Deus, como aquele que estava junto do Pai. Quando a gente lê o finalzinho ali do livro de Jó, quando Deus se apresenta para Jó e fala: quem é esse que obscurece os meus conselhos com palavras sem entendimento? Por quê? Porque Jó estava falando de coisas que ele não sabia. Então o próprio Deus se apresentou para Jó e falou: Jó, aonde você estava quando eu pus limites sobre o mar? E disse para as ondas empoladas: até aqui você vai, daqui você não passa. Jó, gente, não sabia responder, porque Jó não estava lá, mas Cristo estava na criação. Cristo estava com Deus. Quando a gente lê o versículo 10, diz assim, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Cristo, o Criador. Reflita nisso, o Criador estava na terra, em forma corpórea, e os seus, que foram criados por ele, não o reconheceu, não o recebeu. Versículo 12 diz: mas a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Cristo renunciou o céu. Cristo deixou a deidade, deixou a glória. Quando a gente lê Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz assim, que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, que embora fosse Deus, ele não usurpou o lugar de Deus, embora fosse algo que ele devia se apegar. Antes, a si mesmo se esvaziou. Cristo se esvaziou da glória que ele tinha lá no céu para assumir a forma corpórea por amor a cada um de nós. E ainda assim, quando veio a essa terra, não foi reconhecido como Senhor, não foi reconhecido como Criador, não foi adorado. A maioria da população não o reconheceu. Mas os que reconheceram, aqui o texto diz, versículo 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aqui está um grande privilégio e uma grande oportunidade. Muitos não receberam a Cristo e nem receberão. Porém, a nós é dado o privilégio de crer em Cristo. E após crer em Cristo, se nós crermos que Ele é o Senhor, que Ele é enviado pelo Pai, é dado a nós o direito de sermos filhos de Deus. Isso é um grande privilégio, meus irmãos. Ele estendeu a paternidade de Deus. Isso é muito bonito, porque Cristo não é egoísta. Cristo veio para compartilhar conosco o Pai dele. Tanto é que ele nos ensina a orar o Pai Nosso. E o Pai Nosso diz Pai Nosso. Quando a gente vai lá para a primeira carta a João, diz que, de fato, nós somos filhos de Deus. Então não tenha dúvida. Se você recebe a Cristo no seu coração e confessa como Senhor, você é filho de Deus. Isso foi conquistado com preço muito alto, com preço de sangue. Então nós temos que ser gratos e glorificar a Deus por tamanha bondade. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no Pai, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Quando a gente para analisar cada atitude de Cristo quando esteve aqui na terra. Por exemplo, Cristo recebeu a mulher samaritana. Cristo conversou com ela, Cristo deu para ela uma água que saciou a sede dela. Que água era aquela? Ele próprio. Ele saciou a sede daquela mulher através da presença poderosa dele. Quando a gente lê ali aquela mulher adúltera que é surpreendida, é arrastada até o nosso Senhor, e ali aqueles homens querem
apedrejá-la e eles começam a interrogar o Senhor e fala que aquela mulher havia sido pega em adultério e a lei de Moisés ordenava que aquela mulher fosse apedrejada. E Cristo começa a escrever no chão. Começa a escrever. E ele fala: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. E aí aqueles homens, dos mais velhos aos mais novos, foram saindo. E ninguém condenou aquela mulher, nem o próprio Cristo. O que ele falou para ela foi: vá e não peque mais, para que algo pior não lhe suceda. Quando a gente analisa cada passagem bíblica, aquela mulher que está encurvada, 18 anos, sem esperança, e Cristo entra naquela sinagoga, chama aquela mulher, levanta aquela mulher, um espírito atormentava aquela mulher, Cristo chama aquela mulher e levanta ela e repreende aquele espírito. E aquela mulher que 18 anos, Lucas fala que de modo algum ela poderia se levantar, ela se levanta. Bendito seja o nome do Senhor. Adorado seja o nome do Senhor. Cada ação dessa de Cristo era o próprio Deus sendo revelado através de Cristo. Por quê? Porque o texto fala aqui que Jesus revelou a Deus. E meus irmãos, agora tem um desafio que é para nós. Cristo revelou a Deus e nós precisamos revelar a Cristo. Quando nós lemos João, capítulo 20, versículo 21, diz assim, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou e o revelei, agora eu envio a vocês. Chegou a hora de vocês revelarem ao mundo como eu sou. Meus irmãos, Cristo fez a parte dele de uma forma extraordinária, de uma forma gloriosa. Ele revelou ao Pai. Agora, através da nossa ação, das nossas ações, nós precisamos revelar a Cristo. Através de cada atitude nossa, precisamos revelar ao mundo que Cristo é o Senhor, que Cristo é bondoso, que Cristo está com os braços abertos, estendido, aquele que se arrepender, aquele que quiser, aquele que tiver sede, Cristo é a água da vida, aquele que tiver fome, Cristo é o pão da vida. O que ele quer dizer com isso? Que Ele é aquele que supre todas as nossas necessidades. Precisamos, meus irmãos, revelar a Deus, revelar a Cristo. E o meu desejo é que nesses últimos dias se levante na igreja dele, se levante no mundo filhos que estão dispostos a revelar o Cristo de forma nunca vista, nunca vista. Cristo está voltando. Essa terra está prestes a experimentar o maior evento de todos, que é a volta do nosso Mestre. Quando voltar, Ele quer uma família com muitos filhos, filhos semelhantes a Ele, em Romanos capítulo 8. Então, meus irmãos, eu vou fazer mais uma prece, pedindo ao Senhor que essa palavra venha falar ao teu coração, venha falar ao meu coração, e que a partir dela nós não sejamos mais o mesmo. Antes, a gente venha frutificar para a glória de Deus Pai. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Senhor, nos ajude a viver aquilo que nós aprendemos. E o meu desejo, Senhor, é que cada um de nós venhamos transmitir Cristo para esse mundo, Deus. Venhamos transmitir a misericórdia de Cristo para esse mundo, a compaixão de Cristo para com esse mundo, mas também a correção de Cristo para com esse mundo. Então, Senhor, levanta o Teu povo, e que Teu povo esteja comprometido de revelar o Senhor. É esse meu pedido a Ti, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, e até a próxima.